Fala galera, hoje nós vamos aqui fazer uma aula de exercício sobre limites fundamental, beleza? Na última aula aí eu expliquei para vocês, né, que o limite da função seno, né, do seno de x, né, expliquei isso aqui, ó, que o limite do seno, né, de x sobre x, quando x tende a zero, isso aqui vai para 1. Ok? Então eu expliquei isso aqui na última aula e mostrei para vocês. Nós vamos fazer aqui uns exercícios referente a ele, beleza? A esse limite fundamental. Tranquilo? É bastante simples, tá? Não é coisa de outro mundo, né? Eu estava explicando para os alunos lá, para os meninos lá, e eles estavam achando muito difícil, mas na verdade o difícil é só fazer a manipulação, porque calcular o limite é fácil. Então, ó, eu passei ontem também, né? Além desse, né? Passei que o limite, né, da tangente de x sobre x, quando x também tende a zero, isso aqui também vai para 1, ok? Passei também, né, acho que eu passei esse, ó, que o limite de x sobre, né, passei, né, o seno de x, quando x vai para zero, isso também dá 1, beleza? Esse limite vai para 1, tranquilo? Aí agora, ó, nós vamos fazer esse aqui, ó, né? Baseado nesses limites aqui, ó, nós vamos calcular os outros, ó. Então eu vou passar um exemplo aqui, o limite, né, do seno de 3x sobre x, para onde que vai isso aqui, né, quando o x vai para zero? Aí observe o seguinte, eu lembro que eu passei isso aqui também, ó, além desses aí, ó, limite do seno de kx sobre kx quando o x vai para zero. Isso também dá 1. Certo? Eu passei esse aqui para vocês. Tranquilo? Então, ó, baseado nesse aqui, a gente vai resolver esse. Por quê? Ó? Se aqui dentro do parênteses, né? Ou seja, se esse arco aqui está sendo 3x, então eu vou fazer aparecer um 3x aqui também. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 3. Então, eu vou fazer isso. Ó. 3 sobre 3 vezes o seno, né, de 3x sobre x quando o x vai para zero. Por que eu fiz isso? Multipliquei e dividi por 3. Porque isso vale 1, né? Então o elemento neutro da multiplicação é 1. Então se eu multiplico por 1, eu não altero nada na função. Beleza? Então, ó, vou fazer aqui, ó, só juntar aqui. Então isso fica, né? O limite de 3 vezes o seno de x dividido por 3x. Ou seno de 3x, né? 3x dividido por 3x. Então, ó, eu fiz aparecer isso aqui, ó. Então, o que eu vou fazer, né? Vou separar os limites, porque o limite do produto, né, é o produto dos limites. Então, ó, limite, né? Limite de 3, quando o x vai para zero, vezes o limite do seno de 3x sobre 3x, quando o x vai para zero. Ou seja, esse limite aqui, certo? É o limite da constante. O limite da constante é a própria constante. Então isso aqui dá 3. Vezes esse limite aqui é o que a gente fala, né? Aplicando, dá o limite fundamental. Então isso aqui também dá 1. Ok? Então isso aqui dá 3. Então esse limite aqui, ó, vai para 3. Tranquilo? Vou passar outro exemplo, né? Um outro exemplo seria esse, ó. O limite da tangente de 3x dividido pelo seno de 4x, certo? Quando o x vai para zero. Para onde que vai esse limite aqui? Aí você fala assim, Farley, quando você substitui aí, vai dar 0 sobre 0, então vai dar 0, né? Então não. Né? Eu falei para vocês que o 0 sobre 0 é uma indeterminação, beleza? Então a gente faz aqui a manipulação. Então o que nós vamos fazer? Ó? Nós podemos fazer, né, aparecer isso aqui, ó, ou isso aqui, tá vendo? Beleza? Então, ó, então eu vou fazer isso aqui, tranquilo? Então você pode fazer várias formas. Você pode aqui, ó, separar os limites, fica o limite desse dividido pelo limite desse. Eu fiz na sala diferente, né? Na nossa aula eu fiz diferente, né? Eu multipliquei, eu separei aqui, ó, tangente de x vezes 1 sobre o limite, vezes 1 sobre o seno, e separei os limites, aí depois eu multipliquei, beleza? Então, ó, se você fizer, né, o limite desse dividido pelo limite desse,
e fazer as manipulações, vai dar a mesma coisa. Tranquilo? Então, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Limite da tangente de 3x, quando o x vai para 0, vezes 1 sobre o seno de 4x. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu posso fazer o seguinte, ó. Fazer aparecer aqui, ó, igual eu fiz na de cima lá, ó, aparecer um 3x no denominador. E aqui eu posso fazer aparecer um 4x no numerador, para eu aplicar isso aqui, ó. Porque, ó, o seno, o limite de x sobre seno de x vai para 1. Então, se eu fizer essa manipulação aqui também, certo? Eu consigo chegar, né, no resultado desse limite. Então, o que eu vou fazer? Nesse aqui eu vou multiplicar e dividir por 3x, ok? E nesse aqui eu vou multiplicar e dividir por 4x, ok? Então, ó, é claro que eu posso fazer isso, né? Porque x é diferente de zero. X não é zero, x aproxima de zero, ok? Então, limite, né, da tangente de 3x vezes 3x sobre 3x, certo? Isso aqui quando x vai para zero, vezes, né, 1 sobre o seno de 4x, vezes, aí eu vou fazer aparecer o 4x, ó, 4x sobre 4x, beleza? Então, ó, observa o seguinte, ó, tá vendo esse 3x aqui de baixo, ó? Eu vou trazer ele para cá, porque é uma multiplicação, o denominador da tangente é 1, então eu posso trazer para cá, beleza? Então fica, ó, o limite, né, da tangente de 3x dividido por 3x, ó, pra você ver, eu já cheguei nisso aqui, ó, tá vendo? Quando o x vai para 0, vezes, né, 3x, vezes, aqui também, ó, esse 4 eu posso trazer para cá, 4x sobre o seno, né, de 4x, vezes, né, 1 sobre 4x. Aí vocês perguntam, mas de onde que apareceu 1 sobre 4x? Veio daqui, ó. Porque esse 4 aqui, eu só multipliquei ele aqui, então ficou 1 aqui. Tranquilo? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou só reorganizar. Beleza? Então, ó, esse termo aqui, eu vou trazer ele junto desse termo aqui. Ok? Então, ó, vai ficar, ó, o limite, né? Limite da tangente de 3x sobre 3x, quando o x vai para 0, vezes 4x sobre seno de 4x, certo? Vezes, né? Esse 3 aqui que estava aqui, ó, é tudo multiplicação, então eu posso colocar ele em qualquer posição que eu quiser, certo? Falando em qualquer posição que eu quiser, exceto aqui dentro, né? Porque isso aqui são arcos, eu não posso trazer esse 3x para cá para dentro não, beleza? E nem multiplicando, tranquilo? Então vai ficar, ó, 3x dividido por 4x. Ok? Então eu cheguei nessa manipulação. Cheguei nessa manipulação. Então o que eu vou fazer agora? Continuar. Então eu vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui. Aí, ó. Então o limite, né? Limite da tangente de 3x sobre 3x, quando o x vai para 0, vezes 4x sobre o seno de 4x, vezes 3x sobre 4x. O que eu vou fazer? O limite do produto é o produto dos limites. Então eu vou aplicar, né? Limite da tangente de 3x dividido por 3x, quando x vai para 0, vezes o limite de 4x sobre o seno de 4x, quando o x vai para 0, vezes o limite de 3x sobre 4x, quando o x vai para 0. Aí agora, o que eu vou fazer? Ó? Deixa eu apagar isso aqui, né? Só para não confundir também. Então, ó, o que eu vou fazer? Ó? Eu tenho x dividido por x, então eu posso cancelar. Ó. Beleza? Esse aqui é meu limite fundamental também, ó, aplicando o limite fundamental. Ó. Então isso aqui vai para 1, ok? E esse aqui também vai para 1, ó. Esse limite vai para 1, tá vendo? E esse aqui vai ficar o quê? Limite de 3/4. Então isso é igual a 1 vezes, porque esse limite aqui dá 1, vezes 1
porque esse limite aqui dá 1, tá vendo? Vezes o limite de 3/4 quando x tende a 0. Aí agora, ó, limite da constante é a própria constante. Então fica 1 vezes 1 vezes 3/4, que isso aqui dá 3/4. Ou seja, então aquele limite lá, ó, ou seja, né? Aquele limite lá vai para 3/4. Tranquilo? Então, esse aqui foi mais um exemplo, né? Mais um exercício da aplicação do limite fundamental. Beleza? Eu vou passar outro aqui, que inclusive eu passei para vocês como exercício também, né? Que seria isso, ó. O limite, esse aqui, ó. Limite, esse aqui eu vou colocar como 3. Limite da tangente de x menos p, certo? Sobre x ao quadrado menos p ao quadrado quando x tende a p. O que acontece, ó? Quando x tende a p, isso aqui fica 0 aqui e aqui fica 0. Tranquilo? Então, a gente calculando esse limite, né? Calculando esse limite, ele vai para onde? Para onde que vai esse limite? Nosso objetivo é chegar em uma coisa parecida com isso aqui, ó. Então, se eu tenho uma tangente, certo? Se eu tenho uma tangente, eu posso fazer chegar nisso aqui. Aí você fala, como que você vai fazer isso? Tá vendo que isso aqui, ó, diferença de 2 quadrados, a gente cansou de fazer isso, né? Aplicar a diferença de 2 quadrados. Então a gente pode fazer isso, ó. Isso é igual, né? Vou colocar aqui na frente para economizar, para usar o espaço, ó. Limite da tangente de x menos p sobre x menos p vezes x mais p. Tá vendo? Ou seja, já fiz aparecer aqui, ó, o mesmo termo, ó. Porque esse termo aqui tem que ser o mesmo termo desse. Então, x tendendo a p, né? Com x tendendo a p. Então, o que eu vou fazer? Vou só separar. Isso é igual ao limite da tangente de x menos p sobre, né? X menos p, tá vendo? Vezes 1 sobre x mais p. Tá vendo? Quando x tender a p. Beleza? Então, ó. O que acontece, né? Quando você substitui, ainda dá 0 sobre 0, né? Então a gente tem, ó. O que eu vou fazer? Aplicar propriedade de limite. Limite do produto ao produto dos limites. Limite da tangente de x menos p. Ok? Tangente de x menos p sobre x menos p. Quando x tender a p, vezes o limite de 1 sobre x mais p quando x tender a p. Beleza? Então, ó, isso aqui eu posso fazer chegar, se vocês observarem, no limite fundamental. É claro que, se você é meu aluno, você já pode aplicar direto, ó. Mas você pode, como a gente quer chegar nisso aqui, ó, você faz assim. É uma dica, não significa que você vai ter que fazer isso, ó. Já dá direto para você aplicar o limite fundamental, beleza? Mas se você ainda não está convencido, né, faz isso aqui, ó, faz x menos p, ok? Igual aí a qualquer outro número, né? Faz aí igual a um n, por exemplo, né? Ou qualquer outra letra. Vou colocar aqui um y. Beleza? Tranquilo? Aí o que acontece, ó? Quando o x aproxima de p, certo? Quando o x aproxima de p, y vai aproximar de quanto? De 0. Porque se você colocar aqui, ó, x, né? P no lugar de x, ou seja, fica p menos p e y dá 0. Então, quando o x aproxima de p, o y aproxima de 0. Então, a gente teria isso, ó. O limite, deixa eu pegar aqui. Então, a gente teria isso, ó. O limite, né, da tangente de y dividido por y quando o y vai para 0. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa disso. No cálculo do limite, tá vendo? Então, isso aqui é a mesma coisa disso. Então, tanto faz você fazer essa mudança, como aplicar direto. Então, a gente pode vir aqui e calcular direto. Então, esse limite aqui, ó, esse limite aqui, ele vai para onde? Vai para 1, ok? Então, esse limite aqui é 1, porque esse aqui vai para 1, né? Puxar assim a seta, ó. Esse aqui vai para 1, vezes esse limite aqui.
vezes o limite de 1 sobre x mais p, quando x tender a p. Quando x tender a p, se você for substituir, né, fica 1 sobre 2p. Então isso é igual a 1 sobre p mais p, que é igual a 1 sobre 2p. Beleza? Então, ó, vou passar um outro exemplo aqui, só pra gente aplicar esse aqui, ó. Então vamos fazer esse, ó. Eu vou apagar isso aqui. Vamos fazer esse, ó. Limite, né? Coloquei isso aqui como 4. Limite, né? Da tangente, né? De x menos 1, né? Sobre x ao quadrado menos 1 quando x tende a 1. Para onde que vai esse limite, né? Aqui, ó, observe o seguinte, que p é 1, tá vendo? Que p é 1, então fica, né? Limite, né? Aplicando também diferença de 2 quadrados da tangente de x menos 1 sobre x menos 1 que multiplica x mais 1. Beleza? Quando x tende a 1. Isso é igual ao limite da tangente de x menos 1 sobre x menos 1 vezes 1 sobre x, né? Mais 1. Quando x tende a 1. Isso é igual ao limite, né? Propriedade do limite aplica o que é a propriedade do limite, limite do produto a produto dos limites. Beleza? Então, ó, limite da tangente de x menos 1, né? Vezes o limite de 1 sobre x mais 1, quando x tende a 1 sobre x menos 1. Isso aqui, mesma coisa, tá vendo? Isso aqui vai para 1, vezes limite, né? Quando x tende a 1 aqui, limite de 1 sobre x mais 1, quando x tende a 1. Isso é igual a 1 vezes 1 sobre 2, que isso aqui dá meio. Dá 1 sobre 2 por causa desse limite aqui. Fechou. Então, esse limite aqui vai para meio. Tranquilo? Então, mais um outro, né, exercício pra gente. Beleza? Então, ó, vou passar mais outro aqui, tá? Vou passar outro aqui, ó. Esse aqui nós vamos aplicar o mesmo procedimento, ó. Cadê? Ah, esse aqui, esse procedimento não, né? Esse aqui eu passei em sala, né? Esse aqui, ó. Esse aqui o 5. O limite de x ao quadrado sobre o seno de x quando x vai para 0. Isso aqui, obviamente, dá 0 sobre 0, nós temos que chegar em uma coisa parecida com o limite fundamental. Então, isso é o limite de x vezes x sobre o seno de x quando x vai para 0. Tranquilo? Beleza? Então, a gente pode fazer isso. Aí, agora, ó, o que nós vamos fazer, né? Só separar aqui, ó. O que é o separar que eu tô falando, né? Eu posso separar esse limite para ficar assim, ó. Isso é igual ao limite de x vezes x sobre o seno de x, quando x vai para 0. Agora eu aplico a propriedade de limite. Limite de x, quando x vai para 0, vezes o limite de x sobre o seno de x, quando x vai para 0. De novo, aqui você pode falar, ó, porque a gente tinha aplicado o limite fundamental antes, então isso aqui vai para 1. Então esse limite aqui, ó, vai para 1, ok? Então, ó, se esse aqui vai para 1, esse aqui vai para 0. Então isso aqui é igual, né, ao limite de x quando x vai para 0 vezes 1. E isso aqui vai dar 0 vezes 1. Isso aqui dá 0. Então esse limite aqui vai para 0. Beleza? Esse aqui vai para 1, né? Como a gente viu. Mas a multiplicação desse aqui por ele vai para 0. Tranquilo? Então, para o vídeo não ficar muito longo, né, eu vou até deixar esse aqui, ó, como eu deixei na sala também, né? Para vocês tentarem fazer, ó. Que seria esse, ó. Um outro aqui, né? O 6, esse aqui, né? O limite de 3x ao quadrado sobre a tangente de x vezes o seno de x, quando x vai para 0. Para onde que vai esse limite, né?
Então esse aqui é o que eu deixo para vocês tentarem aí. Aí no próximo vídeo eu dou uma corrigida nele. Tranquilo? Então, valeu aí, viu, galera? Bom vídeo, boa noite para vocês. Eu acho que eu devo gravar outro vídeo ainda e mandar para vocês. Beleza? Então, lembrando que inscreva no canal. Você que é meu aluno, inscreva no canal. Você que não é meu aluno também, inscreva no canal. E no próximo vídeo eu já volto corrigindo isso. Beleza? Então, valeu aí.